Irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dos versos 13 até o verso 20. Tiago, capítulo 5, dos versos 13 a 20. Vamos ficar em pé para fazer a leitura da palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, versos 13 a 20. Diz assim a palavra de Deus: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que a tua palavra seja exposta nessa manhã, que Cristo Jesus, somente Ele, seja glorificado. Use-me como um mero instrumento nas tuas mãos para anunciar a verdade da tua palavra. A despeito das minhas limitações, rogo a ti, ó Deus, que o Senhor use-me nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. No dia 18 de junho de 1944, às 11h20, em meio às sirenes soando e o caos reinando sobre Londres, por conta do lançamento de bombas teleguiadas pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, o pastor David Martyn Lloyd-Jones, nesse exato momento, estava diante de seu povo. Era uma cena insana, uma tragédia para a cidade. Mas o pastor Martyn Lloyd-Jones não se deixou intimidar. A igreja podia ouvir o avião se aproximando. Mas Lloyd-Jones tinha iniciado sua longa oração pastoral e não a interrompeu. No entanto, o estrondo no céu ficou alto demais para ele prosseguir, de modo que fez uma pausa. Toda a congregação segurou a respiração. Então a bomba caiu, houve uma enorme explosão, caíram pedaços do teto e apareceram rachaduras na capela. Uma mulher havia fechado os olhos momentos antes. Quando os abriu, viu uma poeira branca e fina, cobrindo os irmãos da igreja, e pensou que estava no céu. A congregação ficou em pé. Havia um sentimento geral de pânico. Os membros da igreja esperavam ver como seu pastor, Martyn Lloyd-Jones, reagiria. Será que ele choraria, correria ou entraria em pânico? Ele não fez nada disso. Com as sirenes tocando, Martyn Lloyd-Jones reiniciou sua oração pastoral. Martyn Lloyd-Jones, meus irmãos, sabia que em meio ao caos, a oração é necessária. Embora estava próximo do palácio de Buckingham, residência dos reis da Inglaterra, ele buscava a ajuda de um reino superior, o reino de Deus. Martyn Lloyd-Jones confiava no seu Deus.
Martin Lloyd Jones nos ensina que em meio ao sofrimento, a oração ela é necessária. Nós precisamos nos colocar diante de Deus em oração. E também devemos, em meio ao sofrimento, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros. O sermão de hoje, meus irmãos, tem como tema a oração e o cuidado mútuo. No verso de número 13, Tiago vai dizer o seguinte: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja de Cristo, ela é composta de pessoas que por vários motivos passam por momentos de sofrimento, por várias circunstâncias passam por momentos de angústia, que por várias circunstâncias passam por momentos de noite escura da alma, por dissabores dessa vida. Mas também na igreja local nós temos pessoas que passam por momentos de muita felicidade. A verdade é que não existe uma igreja onde somente existem pessoas que estão sofrendo. Mas também não existe uma igreja onde só existem pessoas felizes, contentes, onde tudo lhe vai bem na vida. A igreja é uma igreja composta por ambas as pessoas, aqueles que sofrem, mas aqueles que também se alegram. Nos versos 7 a 12, Tiago encorajou seus leitores a esperarem pacientemente no Senhor em meio ao sofrimento, sem se queixarem uns dos outros e tentar controlar as situações difíceis, como nós vimos, meus irmãos, no último sermão desta série pregada aqui. Nós cristãos, encorajados por Tiago, precisamos do auxílio. E aqui é um ponto muito importante, porque Tiago nos convida a ajudar uns aos outros, em meio ao sofrimento, a esperar pacientemente no Senhor, sem tentar controlar as situações difíceis, mas também somos encorajados por Tiago a cantar louvores ao Senhor nos momentos de felicidade e a orar uns pelos outros. No momento de angústia, no momento de dor, de sofrimento, é extremamente importante estarmos dentro do contexto da igreja local. Nós precisamos da igreja local nos momentos de sofrimento. Mas infelizmente, em momentos difíceis, muitas pessoas abandonam o contexto da igreja local. Mas não somente, meus irmãos, nós precisamos da igreja local nos momentos de dificuldade, mas no momento em que tudo nos vai bem, nos momentos de alegria, de felicidade, também precisamos da igreja local. Porque também existem aquelas pessoas que quando tudo lhe vai bem na vida, abandonam a igreja local. Só procuram a igreja nos momentos de sofrimento. Mas a igreja local, meus irmãos, é um lugar para o discipulado dentro da igreja. Não existe vida cristã desassociada da igreja local. Não existe discipulado desassociado da igreja local. Nós não podemos nos identificarmos com Cristo Jesus e não nos identificarmos com o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Ah, pastor, mas eu creio em Jesus, eu confio em Jesus, eu oro a Jesus aqui na minha casa, eu não gosto da igreja. Meu irmão e minha irmã, se você não ama a sua igreja e você não tem prazer de estar no seio da igreja local, é um sinal de que provavelmente você não tem comunhão com Cristo Jesus, porque aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, consequentemente, também estão unidos com o corpo, que é a igreja de Cristo Jesus. Uma igreja saudável, ela é vista no cuidado que seus membros têm um com o outro. Tony Merida, no seu livro Ame a Sua Igreja, ele vai dizer o seguinte, abre aspas: uma das características mais marcantes da igreja primitiva era o cuidado que os membros tinham uns com os outros. Se alguém espiasse sua igreja hoje, ele notaria essa mesma característica? Ou diria algo do tipo: vejam só como criticam uns aos outros.
Vejam só como fofocam. Vejam só como são educados quando juntos presencialmente. Mas não cuidam uns dos outros de verdade. Fecha aspas. Meus queridos irmãos, nós membros da primeira igreja batista em Campo Formoso, cuidamos uns dos outros. Nós somos uma igreja que cada um de nós zela pelo outro irmão. Se alguém espiasse nossa própria igreja, notaria que realmente nós temos essas características de uma igreja que ama um ao outro e cuida um do outro. Ou as pessoas olhariam para nós como hipócritas. Está tudo bem no culto público. Saiu, a gente fofoca, fala mal do outro, não ama, não zela. Não cuidamos uns dos outros. A verdade, meus irmãos, é que nós estamos vivendo num contexto brasileiro onde o consumismo é o prato cheio do andamento de muitas igrejas. E talvez você me pergunte, pastor, como é que o consumismo é visto dentro do contexto de uma igreja local? O consumismo é visto dentro do contexto de uma igreja local quando os membros da igreja local não estão para prover, para servir, mas para receber. Não quero compromisso com ninguém. Eu só quero sentar, ouvir, receber e deu horário, acabou, vou embora para minha casa. O consumismo é visto dentro do contexto de uma igreja local quando nós estamos dentro da igreja simplesmente com um anseio de sermos satisfeitos, de os nossos anseios serem satisfeitos. E nós queremos que tudo aconteça do nosso jeito. Nós queremos uma igreja que se encaixe dentro dos nossos padrões. Nós queremos uma igreja que caia como luva naquilo que são os nossos ideais de uma igreja. Queremos uma igreja com um ministério infantil top, que vai satisfazer os meus prazeres. Quero uma igreja com um ministério de louvor top, com luzes brilhantes aqui, que fica brilhando o pastor, que parece que estamos numa balada gospel. Ah, pastor, eu quero uma igreja com um louvor vibrante. Quem sabe, pastor, aqueles louvores gospel que tem aí nos nossos dias. Vamos cantar Thales Roberto, vamos cantar esses hereges que existem nos nossos dias. Eu quero uma igreja que se encaixe nos meus padrões de igreja. Eu quero que o pastor pregue aquilo que eu quero ouvir. Eu quero que a igreja cante aquilo que eu quero cantar. Pastor, pregue sobre o amor. Fale sobre o amor. Pastor, é o seguinte, prega a Bíblia, mas não precisa pregar tudo que está na Bíblia. Tem assuntos que são espinhosos. Pastor, quer saber uma coisa, pastor? O senhor não precisa ser profundo na Bíblia. Deixe a profundidade para a academia. Deixe a profundidade para o recinto de teologia. Quando o senhor for debater com o pastor Maurício, com os seminaristas da igreja. Nós queremos leite. Nós queremos que o Senhor pregue sobre o amor, que o Senhor pregue sobre 5, 10 passos para conquistar a vida financeira, 5, 10 passos para eu desencalhar, 5 e 10 passos para eu conseguir um carro novo. Eu quero uma igreja baseada nos meus anseios. Mas infelizmente essa é a realidade, meus irmãos, de muitas igrejas nos nossos dias. E a palavra de Deus deixa claro que nos últimos tempos nós viríamos isso. As pessoas procurariam para si mestres que preguem aquilo que elas querem ouvir. Mas o que é triste, meus irmãos, é que o cenário da igreja evangélica brasileira hoje me parece exatamente que muitas igrejas estão lá para oferecer aquilo que as pessoas querem ouvir. O que importa é aquilo que o freguês gosta. E eu vou oferecer aquilo que as pessoas gostam. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a igreja não é um lugar para nós consumirmos. É um lugar para nós servirmos.
É um lugar para nós cuidarmos uns dos outros. Meu irmão e minha irmã, não é trabalho somente meu e do pastor Maurício. Não é um trabalho dos pastores. Somente a igreja local, ela precisa se colocar numa posição de prover uns aos outros, de orar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros, de zelar uns para com os outros. O discipulado acontece dentro da igreja, meus irmãos, quando irmãos ajudam outros irmãos a seguir Jesus. E você precisa entender que, como membro da primeira igreja batista em Campo Formoso, você precisa se engajar no trabalho do discipulado. Você precisa ajudar o outro a seguir Jesus. Sendo assim, não funciona. A minha vida eu cuido eu. Cada um por si e Deus por todos. Não, meu irmão. Todos nós somos ferramentas nas mãos de um Deus redentor para que possamos cuidar uns dos outros. E se você não faz isso, você está negligenciando. Você está negligenciando aquilo que é o seu papel. Mas pastor, mas eu pensei que era um trabalho somente para os pastores. Eu pensei que era somente o senhor e o pastor Maurício que deveriam fazer visitas aos irmãos na igreja. Eu pensei que era somente o senhor e o pastor Maurício que deveriam aconselhar os irmãos na igreja. Eu não sou nem pastor, como é que eu vou aconselhar? Não, meu irmão, esse é o papel também. Ser hospitaleiro, abrir a porta da sua casa e convidar o irmão para tomar um café e conversarem sobre o evangelho, discipular um ao outro, cuidar um do outro. É seu papel aconselhar o seu irmão com a palavra de Deus. E nós, como pastores, nós ensinamos a igreja, treinamos você para que você possa exercer o seu ministério. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Sabe qual é a diferença de um pastor numa igreja bíblica e de um pastor numa igreja não bíblica? É que um pastor numa igreja não bíblica é um pastor centralizador. Ele é que faz tudo. Ele é quem faz tudo. Ninguém faz mais nada. Eu é que sou pastor, eu é que aconselho, eu é que visito, eu é que abro a igreja, eu é que fecho a igreja, eu é que faço tudo. Numa igreja bíblica, o pastor ele treina. Ele prega a palavra, ensina a palavra a fim de treinar a membresia da igreja, para que cada membro da igreja chegue à maturidade de se engajar no serviço do corpo de Cristo. Para que cada um de nós cuidemos uns dos outros, zelemos uns pelos outros, oremos uns pelos outros. A pergunta que eu quero fazer: qual é a última vez que você orou pelo seu irmão? Deixe-me te perguntar, quem é membro da igreja aqui? Membro oficial da igreja, levante a mão. Você conhece os outros membros da igreja pelo nome? Você conhece as lutas, os desafios que os membros dessa igreja têm passado? Qual foi a última vez que você ligou para um irmão e falou assim: irmão, eu quero orar por você nessa manhã? Você tem algum pedido de oração? Qual foi a última vez que você e a sua família prepararam um almoço, uma janta, e convidou um irmão para poder celebrar contigo uma refeição, e você se demonstrou útil para poder acompanhar, servir, ajudar esse irmão? Nós precisamos, meus irmãos, nos engajar no cuidado da igreja local. Se alguém espiasse a primeira igreja batista em Campo Formoso, qual imagem teria da nossa igreja? Somos uma igreja que realmente ama um ao outro, cuida um do outro. Ou somos uma igreja que publicamente parece que está ok, mas acabou, o culto acabou. Ninguém mais cuida um do outro, a gente só se vê no domingo e acabou. No texto de hoje, Tiago nos encoraja a orar em meio ao sofrimento e a cuidar uns dos outros como membros da igreja local. Há alguém entre vós que está sofrendo? Há alguém entre nós aqui nessa manhã, meu irmão, que está passando por sofrimento? Há alguém entre nós aqui nessa manhã que está passando por dificuldades? Que está passando por momentos de angústia? Há alguém entre nós que está sofrendo? Gostaria de encorajá-lo, baseado no texto de Tiago, capítulo 5, verso 13, a orar.
A oração fervorosa tem grande poder e eficácia, meus irmãos. Nós precisamos nos colocar de joelhos diante do Deus poderoso, que tudo governa, que tudo sabe, e nada escapa desse Deus. Em meio ao sofrimento, nós precisamos orar. E devemos orar também por aqueles que sofrem. A oração fervorosa tem grande eficácia e poder. Mike Dever e Jamen Dunlop, no seu livro A Comunidade Cativante, eles vão dizer o seguinte, preste atenção aqui, abre aspas, a oração é um meio comum para realizar fins sobrenaturais, fecha aspas. Você entendeu isso? A oração é um meio comum para realizar fins sobrenaturais. É por meio da oração que Deus realiza coisas sobrenaturais em nosso meio. É por meio da oração que Deus cumpre a sua vontade. Talvez você pergunte aqui nessa manhã, pastor, mas se tudo acontece segundo a sua vontade, a vontade de Deus, se tudo acontece segundo a vontade de Deus, nada foge do controle de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então por que eu preciso orar se Deus já sabe? Se Deus já sabe o que eu quero, por que eu preciso orar? Por que eu preciso me debruçar em orar? Meus irmãos e minhas irmãs, é verdade que Deus decreta todas as coisas. É verdade que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas o Deus soberano sobre todas as coisas, que todas as coisas caminham segundo a sua vontade, Ele decidiu cumprir os seus propósitos por meio da oração do seu povo. A oração é um meio pelo qual Deus cumpre os seus propósitos. A oração é um meio pelo qual Deus, na sua soberana vontade, cumpre aquilo que são os seus desígnios. Portanto, meu irmão e minha irmã, ore. Ore. Se coloque diante de Deus em oração. Pastor, está difícil. Eu estou passando por momentos difíceis. Ore. O pastor Jeffrey Johnson, da Grace Bible Church, vai dizer o seguinte: a oração é como um cabo elétrico que nos conecta ao céu. Sem ela, simplesmente não há poder. Crente que não ora é um crente defeituoso. Crente que não ora não é um crente piedoso. Crente que não ora demonstra soberba, falta de confiança em Deus, caminha segundo os seus próprios pensamentos, tem confiança em si mesmo, não confiança em Deus. Porque a atitude de se dobrarmos diante de Deus para orar é uma atitude de humildade. É uma atitude de humilhação. Porque quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus em oração, nós estamos dizendo, Senhor, não sei mais o que fazer, está nas tuas mãos. Tu és o Deus poderoso, eu estou sofrendo, eu estou passando por momentos difíceis. Não sei por que eu estou passando por isso, mas o Senhor sabe. A oração é a atitude do crente que confia em Deus. Ficar de pé diante do Senhor e não se curvar diante de Deus em oração é uma atitude de soberba. Em meio aos problemas e sofrimentos, meus irmãos, nós precisamos nos achegar a Deus em oração. Está alguém sofrendo entre nós, Tiago vai dizer, ore. E como igreja, meus irmãos, nós precisamos também orar uns pelos outros. Como Tiago diz no verso 16. A oração, meus queridos irmãos, é um antídoto para a alma que sofre. A oração é um remédio para a alma que sofre. A oração é um remédio para aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Nós precisamos nos achegar diante de Deus em oração. Confie em Deus e ore. Em 1662, passando por um momento difícil, preso na prisão de Bedford, na Inglaterra, John Bunyan, o autor do livro Peregrino, quem já ouviu falar do Peregrino? Um livro famoso. O autor desse livro, um grande pastor batista, que cria piamente na soberania de Deus, ele escreveu o seguinte sobre a oração. Orar é abrir o coração ou a alma a Deus de forma sincera, sensível e afetuosa. Por meio de Cristo, com a ajuda e poder do Espírito Santo,
para coisas como as que Deus prometeu ou que estão de acordo com a palavra de Deus, para o bem da igreja, submetendo-nos com fé à vontade de Deus. John Bunyan escreve isso preso, passando por momentos de angústia. Ele entende que quando nós oramos, nós estamos abrindo o coração a Deus de forma sincera, sensível e afetuosa. E que as nossas orações, elas devem ser reflexo daquilo que é a palavra de Deus. Ainda em Tiago capítulo 5:13, ele vai dizer: há alguém que se sente feliz? Ou seja, a primeira pergunta é alguém que sofre? Ora. Agora a segunda pergunta: há alguém que se sente feliz? Porque na igreja, meus irmãos, não temos somente aqueles que sofrem. Na igreja não temos somente aqueles que estão passando por momentos difíceis de angústia, mas também temos pessoas que estão felizes. E talvez aqui nessa manhã nós tenhamos os dois grupos. Talvez aqui tenhamos pessoas que estão passando por momentos de sofrimento, mas também pessoas que estão extremamente felizes. Qual deve ser a nossa postura diante da alegria, da felicidade? Há alguém que se sente feliz? O texto vai dizer que ele cante louvores. Cantar louvores aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é uma forma de oração a Deus, pois Ele é quem nos proporciona todas as coisas. É o coração daquele que se sente grato pelas bênçãos que o Senhor tem dado, pela sua felicidade, e se coloca diante de Deus cantando louvores ao Senhor, celebrando ao Senhor com alegria, porque é um homem feliz. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que tanto aquele que sofre, tanto aquele que se alegra, o lugar deles é em Deus. Pois a igreja, ela se reúne para Deus, para glorificar a Deus. Tanto aqueles que sofrem como aqueles que se alegram. O nosso coração deve estar direcionado a Deus, em oração, cantando louvores ao Senhor por aquilo que Deus tem feito no nosso meio. E orar diante de Deus, pedindo alívio pelo sofrimento. Essa pregação não está na moda hoje em dia. Não está na moda. Não está na moda porque em muitas igrejas, a igreja madura, a igreja santa, ela não pode sofrer, porque se sofre é porque tem um demônio. Os irmãos estão encapetados, os irmãos estão endiabados. Esse é o sinal. Inventei um verbo novo, endiabado. Porque o sofrimento é visto como algo, meus irmãos, que não é uma possibilidade para o crente. Um crente maduro não pode sofrer. Um crente maduro não pode passar por dificuldades. Mas a verdade, meus irmãos, nesse texto é que Tiago escreve para crentes. Que Tiago escreve para cristãos. Homens crentes que estão passando por sofrimentos. E ele diz, ore. Então, meu irmão e minha irmã, não se desanime. Está passando por angústias, está passando por provas. Ore diante de Deus. Não é sinal de que você não tem fé. Aliás, o sinal de que você não tem fé diante de um sofrimento é quando nós nos colocamos em pé e não de joelhos diante de Deus. Porque aqueles que têm fé no Senhor são homens e mulheres piedosos. Quando sofrem, sabem qual deve ser a sua postura. De joelhos. Confiando no Senhor. Nós somos a igreja sofredora. Nós caminhamos num mundo, meus irmãos, repleto de pecado. O mundo jaz no pecado. Vivemos num mundo hostil à fé cristã. Existem dois tipos de igreja. A igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante somos nós, que estamos vivos aqui na terra. E nós sofremos. Apesar de que você é um crente, está debaixo das mãos do Senhor, você passa por momentos difíceis. Nós passamos por momentos de tribulação. Mas a igreja triunfante, meus irmãos, diz respeito àqueles crentes que já morreram e estão com Cristo. Esses, meus irmãos, não passam por dificuldades, não passam por sofrimento.
E o nosso anseio, meus irmãos, é que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui nesta terra, como igreja militante, devemos estar dispostos a sofrer. Devemos ter a consciência de que vamos sofrer. Ore. Mas no momento da alegria, cante louvores também ao Senhor. Não vá embora da igreja quando tudo vai bem. Não vá embora da igreja quando as coisas estão ruins. Permaneça confiando no Senhor. Aqueles cristãos que estão sofrendo devem orar a Deus e também se alegrar em Deus por aqueles que estão felizes no contexto da igreja. Vou repetir aqui mais uma vez, meus irmãos, preste atenção. Aqueles cristãos que estão sofrendo devem orar a Deus e também se alegrar em Deus por aqueles que estão felizes no contexto da igreja. E aqueles que estão felizes devem cantar louvores a Deus e também orar e chorar por aqueles que estão sofrendo dentro do contexto da igreja local. Isso significa, meus irmãos, se você está passando por sofrimento, se você está passando por angústia, ore, mas não inveje quem está feliz. Não inveje quem está passando por luto, quem está alegre. Você está passando por dificuldades, você está passando por sofrimento, ore, mas também se alegre por aqueles que estão felizes. E aqueles, meus irmãos, que estão felizes, que estão se alegrando, cantem ao Senhor com alegria, mas também se coloque de joelhos, ore e chore por aqueles que estão sofrendo. A ideia aqui, meus irmãos, é que nos alegremos com os que se alegram e choremos com os que choram. É o que a Bíblia ensina. O sofrimento do nosso irmão em Cristo deve nos incomodar ao ponto de orarmos por ele. A felicidade do nosso irmão em Cristo deve nos alegrar ao ponto de cantarmos louvores junto com ele. A inveja e a falta de amor mútuo entre nós cristãos é um perigo. A inveja e a falta do amor entre nós cristãos não é saudável em uma igreja local. E a minha oração, meus irmãos, é que nós possamos colocar em prática essa palavra. Que nós possamos nos alegrar e cantar louvores com aqueles que estão alegres, mas que também possamos nos colocar em oração por aqueles que estão passando por sofrimento. Você que está passando por sofrimento, ore diante de Deus. Mas também se alegre por aqueles irmãos que estão felizes. Você que está feliz, cante louvores ao Senhor. Mas também tenha empatia com o irmão. Ore e chore por aqueles que estão passando por sofrimento. A pergunta que eu quero fazer para você é: qual foi a última vez que você orou por um irmão que está sofrendo? Qual foi a última vez que você se alegrou por um irmão que está feliz? Qual foi a última vez que você ligou para um irmão? Irmão, olha, eu fiquei sabendo que você foi promovido no trabalho. Glória a Deus pela sua vida. Que alegria, meu querido irmão. Irmã Juliana, eu fiquei sabendo que você foi aprovada no mestrado, minha querida. Glória a Deus pela sua vida. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você ligou para um irmão e falou o seguinte: irmão, eu estou sabendo que você está passando por dificuldades. Eu estou sabendo que você está passando por um momento de angústia. Meu irmão, eu quero orar por você. Eu quero interceder por você. Meu irmão e minha irmã, uma igreja saudável, uma igreja de oração. Uma igreja que ora. Uma igreja que ora uns pelos outros, onde nós zelamos uns pelos outros, onde nós cuidamos uns aos outros. Que Deus nos ajude a amar uns aos outros e a nos dedicar à oração. Oremos em momentos de sofrimento e encorajemos uns aos outros, meus irmãos. Deixe-me te falar algo nessa manhã. A oração é um termômetro para que nós possamos saber a condição espiritual da igreja. Você entendeu isso? A oração é um termômetro que revela-nos muito sobre a nossa condição espiritual.
Um crente que não ora é sinal de que está doente. Uma igreja que não ora é uma igreja doente. Martin Lloyd Jones, um pastor, certa vez ele disse: a oração é a atividade mais sublime da alma humana e, portanto, é também a prova máxima da verdadeira condição espiritual do homem. Não há nada que seja mais verdadeiro sobre nós como cristãos do que a nossa vida de oração. Ninguém engana na oração, meus irmãos. É interessante isso, né? É interessante, porque você não consegue fingir ser crente em oração por muito tempo. Você pode fingir em coisas que nós estamos vendo, vindo para a igreja, ensinando, pregando. Mas a minha condição espiritual, ela é medida pela minha dedicação em oração. Os irmãos não sabem se eu oro ou não, de madrugada, de manhã ou não. E o meu desejo, meus irmãos, é que nós sejamos uma igreja que ora. Uma igreja saudável, espiritualmente sadia. E a oração, ela faz parte de uma igreja saudável. Uma igreja piedosa é uma igreja de oração. Meus irmãos, Deus não faz grandes coisas por meio da oração. Não existe avivamento sem a pregação da palavra e sem oração. Você pode olhar, meus irmãos, que grandes homens que Deus usou, os heróis da fé, eram homens de oração. Homens como George Muller, homens como David Livingstone, que foi missionário na África. Foram homens de oração. John Bunyan, foram homens de oração. Jonathan Edwards era homem de oração. Grandes avivamentos aconteceram porque a palavra de Deus era pregada e o povo se colocava diante de Deus em oração. Mas nós queremos avivamento sem pregação da Bíblia, sem oração. Meu irmão e minha irmã, se você quer um avivamento na sua vida, se nós queremos um avivamento no nosso meio, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a se colocar de joelhos diante de Deus em oração. Gaste a sua vida em oração, gaste horas diante do Senhor e ore diante do Senhor. Fale para o Senhor: me visita, eu quero ser cheio do Senhor. É verdade, meus irmãos, preste muita atenção nisto aqui que eu vou falar aqui. É verdade, meus irmãos, que todo cristão é um crente batizado pelo Espírito Santo. Todo cristão tem o Espírito Santo. Isso é o que nós cremos como batistas e como aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus. Mas eu creio piamente de que nós cristãos podemos estar cheios do Espírito, ser visitados pelo poder do Espírito. E eu quero encorajar os irmãos a se achegar diante de Deus em oração, gastar horas e horas diante de Deus em oração. Ah, pastor, a minha vida espiritual, ela está lá embaixo, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais fazer as coisas. Meu irmão e minha irmã, ore diante de Deus. Minha oração é que os nossos cultos de oração nas quartas-feiras cresçam em número de participação. Pois a falta de interesse no culto de oração pode ser um sinal de frieza espiritual. Não preciso reunir para ficar orando, eu não preciso. Sabe, um termômetro para descobrirmos o caos da igreja evangélica? Analisa. Se eu for fazer um culto aqui de cura e milagre, vai encher. Vamos fazer uma campanha, Domingo do Milagre Urgente. Vamos fazer um cartaz, vamos nas rádios, né? Vai encher. O culto da sexta-feira do descarrego, vai encher. O culto do sucesso financeiro, vai encher. Mas culto de oração, culto de ensino, é só olhar para as igrejas. A maior parte das instituições que nós temos hoje, onde estão lotadas,
você pode ver essa característica. Não estou dizendo de que numa igreja bíblica que permanece na palavra não tem gente. Não é isso que eu estou dizendo. Pela graça de Deus, existem igrejas saudáveis de oração, que Deus dá a graça de ter um número expressivo de pessoas. Mas que esse número expressivo de pessoas sejam fruto da palavra de Deus e não da negociação da palavra de Deus a fim de atrair multidões. Uma igreja saudável é uma igreja que entende que precisa se dedicar à oração. No verso 14, Tiago continua dizendo: entre vós alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Cheguei. Talvez você estava esperando desse verso, né? Unção com óleo. O que nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos? Tiago vai direcionar sua atenção agora para os membros da igreja que estão doentes. Veja, meus irmãos, que cristãos podem ficar doentes. Esse é um ponto aqui. Cristãos, eles podem ficar doentes. Então, se você está doente ou vai ficar doente, não é por falta de fé, não é porque existe um encosto na sua vida, é porque nós vivemos num mundo caído. Então, crentes podem ficar doentes. Tiago diz: alguém entre vós doentes. Nós cristãos podemos ficar doentes. É muito tentador, meus irmãos, como cristãos, é muito tentador nos esquecermos dos doentes no nosso meio. Pois geralmente somos tentados a nos relacionarmos com aquelas pessoas que vão nos trazer alguma coisa de útil. No sentido de que vamos ser tentados a nos relacionar com pessoas que podem, de alguma forma, nos beneficiar. E um doente, meu irmão, quando está doente, não tem nada para nos oferecer. Mas Tiago olha para esse texto e convida, chama a atenção à igreja, para que a igreja preste atenção nos doentes. Somos encorajados pela palavra de Deus a nos preocuparmos com aqueles que estão enfermos no nosso meio. E a instrução que Tiago dá, presta atenção aqui, a instrução que Tiago dá é que é da responsabilidade do doente, dos enfermos, procurar ajuda dos pastores. Leia de novo o texto. Entre vós alguém que está doente, que ele chame os presbíteros da igreja. Ah, pastor, eu fiquei doente, ninguém foi me visitar. Chamou os pastores da igreja? Como é que nós íamos adivinhar? Nós não temos uma forma para descobrirmos as coisas. É sua responsabilidade. Ah, pastor, eu fiquei doente, ninguém veio me visitar, a igreja não veio, o pastor não veio, quer saber, eu vou trocar de igreja. Meu irmão e minha irmã, você procurou? Você mandou chamar os pastores? Você se pronunciou: olha, pastor, eu estou doente. É da responsabilidade daqueles que se encontram enfermos de procurar a ajuda dos pastores. Infelizmente, muitos em nossos dias colocam responsabilidade nos próprios pastores ou até na igreja. Veja que no verso 14, Tiago diz que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem por ele. Meus irmãos, na palavra de Deus, na Bíblia, a palavra presbítero, bispo e pastor são palavras intercambiáveis para o mesmo ofício, ofício pastoral. São palavras diferentes, mas para a mesma coisa, para o mesmo ofício, pastor. Então, de certa forma, um pastor, ele é um presbítero, ele é um bispo e ele é um pastor. Hoje em dia, nós vemos uma deturpação em relação a isso. Porque hoje em dia, isso daqui virou hierarquia, né? O bispo é maior que o pastor, né? Depois vem presbítero está lá embaixo. E às vezes, muitos, por ignorância, acham que presbítero é coisa da igreja presbiteriana do Brasil. Presbítero é coisa da Bíblia, está aqui na Bíblia. Na tua Bíblia está escrito presbítero. Coloca para mim, meu querido irmão. Está escrito presbítero no verso 14. Que eles mandem chamar os presbíteros da igreja. Não é coisa da presbiteriana do Brasil.
É coisa da Bíblia. Então, quando você ouvir a palavra presbítero, pastor, bispo, não se sinta incomodado. Porque o trabalho do bispo é daquele que supervisiona. Talvez você diz, mas por que nós na Igreja Batista então não chamamos os pastores de bispo? Nós não chamamos por causa dessa confusão que existe hoje em dia. Então, para não sermos confundidos, a gente prefere que sejamos chamados de pastores. Mas não há nenhum problema chamar pastores de presbíteros. Não há nenhum problema com isso. E um outro ponto importante nesse texto é que a igreja no verso 14, dá uma olhada aí. A igreja no verso 14, ela está no plural ou no singular? Ela está no singular. E os presbíteros estão no plural ou no singular? Sabe o que isso significa? Que a igreja no Novo Testamento, ela era pastoreada por um conjunto de pastores em uma só igreja local. Uma igreja local sendo pastoreada por um colegial de pastores. Por isso o texto diz, chama os presbíteros da igreja. Não diz, chama os presbíteros das igrejas. Chame o presbítero da igreja. E vocês podem analisar que em todas as vezes na Bíblia que se fala de pastores e igreja, é sempre pastores no singular e igreja no singular. A não ser em poucas situações, como por exemplo em Apocalipse, quando fala do anjo da igreja, né? Mas em geral, no Novo Testamento, a igreja ela é liderada por um colegial de pastores. E quando os irmãos estão enfermos, chame somente o pastor sênior da igreja. É isso que a Bíblia diz? Chame os pastores. Eu e o pastor Maurício. Só que tem crente complicado, né? Que quer atenção. A pessoa está passando dificuldade, o pastor já foi lá, o pastor Maurício vai lá visita. Mas não se considera que foi visitado pela igreja, pelos pastores da igreja. Aí quer que todo mundo vá lá. E isso mostra uma dependência. Isso mostra que nós temos o pastor como uma figura do sacerdote, como o nosso mediador. E não é, meus irmãos, o pastor não é essa figura. A figura do mediador é Cristo. E por meio de Cristo Jesus, todos nós somos sacerdócio real. Nós cremos no sacerdócio universal de todo crente. E isso, de certa forma, meus irmãos, traz uma verdade de que todos nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para auxiliar quem está enfermo, quem está passando por dificuldades. É verdade que nesse texto é convidado os pastores para que possam orar pelos doentes. Tiago encoraja a chamar os pastores. E em caso de um membro adoecer, Tiago encoraja-o a mandar chamar os pastores da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, que na verdade era azeite de oliva, em nome do Senhor. Talvez você fale, pastor, que negócio estranho aqui, não estou te vendo com um óleo, né? Eu recebi um frasco hoje, eu ia trazer aqui, né? Que o Júlio me deu, né? Que parece um óleo, mas não é óleo, né? É mel, né? Eu falei, Júlio, eu vou levar no púlpito, vou mostrar que você está me dando azeite. Mas, enfim, acabei esquecendo e estou contando a piada aqui que não deu certo, enfim. Mas o texto deixa claro que esses pastores, esses presbíteros, são chamados a fim de orar pelo doente e ungir o doente com azeite, com óleo, em nome de quem? Do Senhor. A oração é feita em nome do Senhor. Em nossos dias, meus irmãos, o movimento neopentecostal, deturpando este texto, entendem que depois de consagrar, preste atenção aqui, depois de consagrarem o azeite consagrado tem poder para curar e fornecer bênção. Aí unge o filho, unge o carro, unge a casa, unge a roupa. Não encontramos essa prática na palavra de Deus. Não encontramos essa prática neopentecostal na Sagrada Escritura. Aliás, na Bíblia, meus irmãos, existem somente 2 textos que falam sobre essa questão de ungir os doentes. Esse texto de Tiago e outro está em Marcos. Se você vai em Atos dos Apóstolos, você não vai encontrar nenhuma menção.
Mas havia doentes. A igreja orava pelos doentes. A igreja orava pelos doentes. E nesse texto não nos dá a entender de que o óleo e o azeite, depois de ser orado, vira como se fosse um amuleto milagroso. Não vemos aqui a seguinte situação: está passando doente, tem alguém entre vós doente, coloca água em cima da televisão, porque na hora que o pastor orar, aquela água vai se tornar água santa e você vai ficar curado. Não vê isso, hoje não tem isso, não tem na Bíblia isso, mas é o que nós vemos hoje em dia: água benta, água santa. E esses falsos mestres estão lascados hoje em dia, que as televisões agora são pequeninas, né? São finas, não tem como colocar em cima, aí tem que pôr na hacker. Hoje em dia vai ter que mudar o discurso, né? Coloca na hacker. Mas não tem nenhum lugar na palavra de Deus que nos ensina a colocar a água, o copo de água na televisão, a colocar alguma coisa na televisão, a tomar um lenço que vai te dar uma cura. Não tem em lugar nenhum essa prática. É uma prática neopentecostal. Na verdade, meus irmãos, a unção com óleo aqui em Tiago é simbólica. Lembre, meus irmãos, que no Antigo Testamento, ungir com óleo era um símbolo de que a pessoa ungida foi separada e pertence a Deus e assim recebe atenção especial da parte de Deus. A unção era feita para aqueles que eram consagrados como reis, por exemplo. Então é um símbolo que nós vemos até no Antigo Testamento, onde a pessoa que era ungida era separada e tinha como prerrogativa de que ela pertence a Deus. E assim essa pessoa recebe atenção especial de Deus. Por isso você vai ver, né, a ideia de que quando Deus coloca o seu ungido, não podemos lutar contra o seu ungido. E ali no texto bíblico, o ungido não é o pastor, tá? Não é o pastor. No texto original, o ungido é Davi, que simboliza, que aponta, que é uma figura do verdadeiro ungido, que é Cristo Jesus, o Messias, o ungido de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, como um ato simbólico, os pastores deveriam orar pelos enfermos e ungir com óleo como um sinal de que aquele doente está sendo separado para receber atenção especial da parte de Deus, um cuidado especial da parte de Deus. É como se os pastores estivessem diante do doente e orassem pelo doente e dissessem: Senhor, olhe de uma forma especial para esse enfermo. Olha de uma forma especial para essa pessoa que está enferma. O foco de Tiago não é em si a unção com óleo, mas a oração em nome do Senhor. A unção com óleo é um símbolo de que a oração feita pelos pastores ao doente é uma forma de interceder os cuidados especiais de Deus para com aquele doente. Essa é uma forma de interpretação que eu creio ser válida. Existem várias, mas eu creio que essa talvez seja mais válida. Nos versos 15 a 16, Tiago escreveu o seguinte: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração, meus irmãos, é o meio escolhido por Deus para que a sua vontade seja feita. A oração da fé, meus irmãos, é a oração feita pela cura daqueles que provavelmente, por conta da sua enfermidade, ninguém mais enxerga a possibilidade de cura. Sabe aquela pessoa que está doente, todo mundo olha e fala assim: não tem, nem vamos pedir a cura, não vamos orar pela cura, a pessoa está desenganada. Mas a oração da fé é aquela oração que mesmo diante do desengano, você consegue falar para Deus: Senhor, cura, pois o Senhor é o Deus capaz de curar. A oração feita com fé fornece esperança para o desenganado. Os pastores são convidados por Tiago a cuidar dos enfermos. E essa oração é uma demonstração do cuidado pastoral para com os enfermos. Tiago vai dizer: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado.
E aqui, meus irmãos, deixe-me te dizer algo. E eu creio piamente que Deus pode usar pessoas para que, em meio ao sofrimento, essas pessoas oram por enfermos e essas pessoas imediatamente são curadas. Não podemos pegar esse texto e dizer o seguinte: toda oração que um pastor fizer por alguém que está enfermo vai ser curado. Não é isso que esse texto está dizendo. Porque, afinal de contas, nem os apóstolos que curaram todos os doentes. Timóteo era alguém doente. E Paulo vai dizer para Timóteo cuidar da sua saúde. Mas a verdade é que Deus pode usar as orações dos cristãos para que, em meio à enfermidade de outros, essas orações sejam um meio para que Deus cure o enfermo. Creio piamente. Os pastores são convidados a orar. Quando Jó ficou doente, seus amigos o acusaram de ter pecado contra Deus. Os irmãos lembram dessa história? Jó ficou doente, perdeu tudo. O que seus amigos fizeram? Vocês olharam para Jó e falaram: olha, você pecou. Porque naquela época, meus irmãos, era comum associar-se a enfermidade, a doença, com um pecado. A pessoa está doente demais, é porque pecou, está em pecado. Tiago está dizendo aqui que o doente deve chamar os pastores para orarem por si, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Em vez de nós julgarmos o irmão que está sofrendo, passando por doença, como se ele tivesse pecado, devemos ter a consciência de que esse enfermo, a partir do momento que ele manda chamar os pastores, ele confia no Senhor. Ele depende do Senhor, ele está confiando no Senhor. E ainda que ele tenha cometido pecados, pela confiança que ele tem no Senhor, os seus pecados serão perdoados. Pois a atitude de chamar os presbíteros, meus irmãos, é uma atitude de fé. É uma atitude de alguém que confia no Senhor. E para terminarmos, o texto vai dizer: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A ideia aqui, meus irmãos, é que nós devemos orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, e que quando nós oramos uns para com os outros, Deus pode, por meio da confissão dos nossos pecados, trazer a cura. E nesse texto aqui eu entendo, meus irmãos, que a cura aqui é uma referência também à doença espiritual. Não somente a doença física. Nós precisamos aprender essa prática de confessar os nossos pecados. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, a nossa enfermidade espiritual, ela também é curada por meio da confissão dos nossos pecados. E aqui Tiago vai dizer que a oração de um justo é poderosa e eficaz. É verdade que nenhum de nós aqui é justo pelas suas próprias obras, mas nós somos um povo justificado e por meio de Cristo Jesus nós podemos ter a consciência de que a nossa oração é ouvida diante de Deus. Tiago vai dar um exemplo de oração, ele vai usar Elias. Elias era um homem como nós, para mostrar o seguinte: olha, você não precisa ser plenamente, você não é divino, você é um homem comum. Eu e você, nós somos homem comum, nós falhamos, nós pecamos. Elias também era um homem comum como nós. E Tiago está dizendo: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente, com insistência, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou através dos céus, enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Ele está dizendo: olhem para o exemplo de Elias, sendo um humano como nós, ele orou fervorosamente, Deus atendeu. Orem também. Confiam no Senhor, orem uns pelos outros, encorajem uns aos outros. Confiem no Senhor, confessem os seus pecados uns aos outros. E Tiago vai terminar dizendo: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados.
se algum de vocês se desviar da verdade. Tiago nos dá a entender de que provavelmente pode haver a possibilidade de pessoas entre nós que se desviam da verdade. E nós precisamos, como cristãos, intervir com a palavra de Deus, a fim de trazer essas pessoas de volta para a palavra, para o Evangelho. E se fazermos isso, mais uma alma ganhada. O crente não pode ter essa atitude de, a pessoa está pecando, está vivendo no pecado, está se desviando, deixa, cada um cuida da sua vida. Não, meu irmão, vai lá. Encoraja o irmão, repreende o irmão, traga de volta ao irmão a palavra. Se você, esse irmão, ser ganho, glórias sejam dadas ao Deus triuno. Vamos ficar em pé, vamos orar.